e dou abertura ao grande expediente. Espaço cedido de 10 minutos pela liderança do PR aos representantes de pais e alunos da Escola Estadual Professor José Maria Machado, que explanará sobre a angústia de aproximadamente 1.600 alunos atendidos nesta instituição de ensino, e vem solicitar apoio deste Poder Legislativo junto ao Poder Público Estadual para que se encaminhe uma alternativa capaz de resolver os problemas da escola, dentre elas a sua infraestrutura precária. Gostaria de chamar a senhora Maria Godinho, professora, né? Maria Godinho, e logo depois o senhor Paulo Vieira Feitosa. Jorge Paulo Vieira Feitosa, 10 minutos. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria, nesse momento, antes de explanar o pensamento, creio eu, de todos, né, fazer a solicitação de que pudesse abrir pelo menos para mais 4 pessoas que pudessem explanar as dificuldades que se encontram as escolas do Estado, não só da Escola José Maria Machado, de todas as escolas do Estado que estão presentes dentro do município, pelo menos uns 10 minutos. Eu gostaria de pelo menos 2 pessoas, como representante estudantil, que aí, e de mais um professor. Pergunto ao nosso plenário se há alguma objeção sobre o assunto. Então, eu posso dar a sugestão? Sim. Seria o Daniel Faro e Robson Venturini. Por favor. Robson Venturini. E Daniel Faro Albuquerque. Daniel Faro Albuquerque, por favor. Bem, logo mais anteriormente, a colega Cláudia, ela falou uma coisa que me fixou muito ao pensamento, né? Falou que aqui é a Casa de Leis. Então, desculpe a falta de humildade, talvez, né, da minha parte. Então, eu venho como representante do berço da democracia, junto à Casa de Leis, fazer a solicitação. Primeiramente, é um problema que nós estamos atravessando não só na Escola José Maria Machado, mas em todas as escolas do Estado, seria o sucateamento das escolas. E, desde já, quero dizer que houve um envio de uma equipe do Estado para que algumas escolas tivessem uma reforma. Só que essa reforma, senhor presidente, realmente foi assim um absurdo, posso dizer, porque ainda continua caindo até uma cachoeira dentro das salas de aulas. Não tem água para os alunos, não tem merenda, não tem banheiros adequados. Nós estamos ministrando aulas e os alunos assistindo a aula sob condições desumanas, a gente pode até dizer assim. Afinal de contas, como colocar conhecimento a esses alunos e nós estarmos dispostos a sermos o vetor de transmissão de tal conhecimento, se não tem condições, se não temos subsídios para que esses alunos possam lutar pelo amanhã, para que Barcarena possa ter um futuro bem melhor. Então, nesse momento, eu gostaria de me voltar a todos da Câmara, como representante legal desse povo de Barcarena, que nos ajudem a lutar por uma escola mais humana, condições para que esses alunos possam lutar pelo seu amanhã. Não somente em termos monetários, mas também críticos, para que eles possam continuar votando e futuramente aqueles que ainda não votem possam voltar a ter condições de ter uma autocrítica em relação a um município bem melhor, ajudando que vocês que continuem tendo um bom trabalho dentro desse município. Então, a gente precisa do apoio de vocês. Eu sei que muitos conhecem, né, me conhecem, e eu fiz questão de estar presente junto com vocês aqui. Geralmente, eu gosto muito de criticar, mas eu acho que não é apenas criticando que a gente move o mundo.
a gente tem que mostrar que também nós podemos ter condições de dar opções para que isso ocorra. E precisamos de vocês. Então, eu quero que a Casa de Lei se junte ao berço da democracia que somos nós, para podermos irmos adiante nesse município que precisa cada vez mais crescer e mostrar um novo horizonte para esses jovens, que eles têm condições de lutar pelo ideal melhor. Tá? Então, dia 7 e 9, nós teremos movimentos, inclusive saindo daqui em direção a Belém, para reivindicar os direitos que as nossas escolas têm. Esses movimentos, os movimentos vão estar sendo reunidos no sindicato, dia 7 e 9, tá, em direção a Belém. Nós precisamos que vocês nos acompanhem, lutem conosco, nos defendam. Nós precisamos de vocês. Muito obrigada. Gostaria de chamar o senhor Jorge Paulo Vieira Feitosa. Bom dia a todos. Bom dia, o vereador presidente. Há algum tempo, eu acho que vocês já me viram aqui nessa Casa de Leis, como bem disse a professora, já defendendo o direito do alunado desse município, a nível de município e a nível estadual. Nós temos muitos problemas na educação e de muito tempo. Nós temos aí um IDEB que não consegue sair do 3,5, do 2,5, não alcança nem 4, quando o ideal seria de 5 a 6. Então, dá para saber claramente que, ao longo dos anos, nós não tivemos nenhuma melhoria na qualidade da educação, na qualidade do ensino. E a cada dia parece que se piora mais a qualidade da estrutura das escolas, como bem ressaltou a professora aqui, falando da escola José Maria Machado. Mas nós temos outras escolas, senhores, escolas estaduais, que estão em péssimas condições. Conversando com o professor da escola Cônego Batista Campos, e eles estavam nos dizendo o seguinte, que corre o risco de terminar a greve e não haver aula no Cônego Batista Campos, porque a escola não oferece nenhuma condições para ter aula. E são 1.000 e poucos alunos naquela escola. 1.500 alunos, mais de 1.500 alunos. Nós temos ali a escola Palmira Gabriel, que já vai fazer 3 anos a luta para que seja reformada aquela escola. Houve uma interdição. No ano passado, nós estivemos aqui defendendo uma melhoria na estrutura daquela escola, aqui nessa Câmara de Vereadores. Houve uma intervenção até da deputada Ana Cunha, que seria, a reforma da escola seria feita ainda no ano passado, e essa reforma nunca aconteceu. Então, continua lá 2 salas de aula interditadas, e a escola precisa ser reformada. Temos a escola ali, bem próximo ali, a José Maria, não sei o que lá, o nome lá, Moraes, que está há mais de 1 ano em reforma e não acaba aquela reforma. Entre outras escolas que já foram faladas aqui. Então, senhores vereadores, eu queria me solidarizar com a professora e pedir para os senhores assim, vocês hoje representam o povo deste município. Aqueles que votaram em vocês e aqueles que não votaram também. Vocês representam esse povo. Então, queria pedir que essa Câmara de Vereadores, não apenas uma comissão, mas a Câmara de Vereadores como um todo, se juntassem aos pais de aluno, a esses guerreiros professores que não deixam de lutar, e a gente fosse em busca de melhorias para as escolas públicas do nosso município. Nós poderíamos defender o Brasil como um todo, poderíamos defender o estado do Pará como um todo, mas nós não vamos ter pernas de alcançar tudo isso. Não é aqui que nós moramos aonde? Em Barcarena. Então, nós temos que defender, principalmente, o lugar onde nós moramos. E foi isso que nós fizemos numa reunião que tivemos lá, na semana passada, na Secretaria de Educação, onde fomos recebidos lá pelo setor técnico, e levamos daqui de Barcarena as reivindicações das escolas, e foram colocadas lá. Mas vocês sabem que, para isso, necessita de força política.
Se não tiver força política para que essas escolas sejam reformadas, elas não vão sair do papel e as nossas reivindicações lá vão continuar engavetadas. Cada um dos senhores tem uma base política. Vocês pertencem a um partido político e lá tem um deputado estadual, um deputado federal e quem sabe até um senador. Então nós necessitamos da força dessas bases políticas para que a educação de Barcarena saia desse patamar zero e venha a fluir, certo? Venha a melhorar a qualidade não só do ensino, mas como a qualidade da estrutura como um todo. Porque se melhorar a qualidade do ensino e não tiver estrutura, não vai adiantar nada, ou vice-versa, né? Então, a nossa solicitação é que essa Câmara de Vereadores se solidarize com toda essa questão da educação e que a gente possa, juntos, e buscar alternativa para melhorar a qualidade da educação neste município. Não é possível um município que é o terceiro em arrecadação do estado do Pará e nós vivemos nessa situação. Não é possível isso. Então, eu quero de novo pedir a vocês, por favor, ajudem, formem, veja a base política de vocês. Vamos formar um grupo muito grande, pais, alunos, professores, e vamos juntos ver se a gente consegue, então, melhorar a qualidade da educação, tanto a nível de estado quanto de município, porque eu entendo que só assim nós podemos fazer isso, se tiver vontade política. Porque o povo está cansado de lutar, brigar, xingar, que nem já foi xingado aqui nessa Câmara e nada é resolvido. Então, se não tiver vontade política, não vai acontecer. E eu espero que isso realmente aconteça da parte dos senhores, que essa vontade política venha a fluir, que nós possamos nos juntar para melhorar a qualidade do ensino de Barcarena. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, senhor Feitosa. Eu gostaria de chamar agora o senhor Robson Venturini. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Para nós, novamente, é uma honra estar nessa casa, né? Mas não é uma honra falar o que eu vou falar agora. O Movimento Estudantil Independente aderiu à greve dos servidores do trabalhador da área da educação em nível de Estado, porque não tem mais condição de o estudante ir para a escola estadual desse município assistir aula. Não tem água, não tem merenda, não tem luz. Na escola José Maria Machado não tem luz à noite. Tá? Não tem segurança. Fizeram um arrastão no ano passado no José Maria Marais, no José Maria Machado, aonde terminou com uma morte, lá no Santa Sofia. Será que vai ter que morrer um estudante dentro de uma escola dessa? Será que vai ter que morrer um professor dentro de uma escola dessa? Para que o Ministério Público venha? Para que os deputados estaduais venham para cá? Para que este governador mentiroso e omisso, que nunca colocou o pé de fato em Barcarena e andou aqui para saber a realidade desse município e das escolas públicas estaduais. Escola caindo aos pedaços, porque nós estávamos conversando com os professores. Se hoje a greve acabasse, amanhã não teria condições do estudante voltar para o Cônego Batista Campos. Uma escola que, como eu volto a dizer, que não tem merenda, não tem repasse desse governo estadual para o município para pagar a merenda para os estudantes. Não tem repasse do Estado para pagar o transporte do estudante. E é dessa forma que ele vai para a televisão em dizer que o futuro desse país é os estudantes? Isso é inadmissível. E digo mais além. Eu peço que os estudantes não entrem na escola enquanto esse governador mentiroso não botar o pé dentro de Barcarena para vir numa audiência pública, que seja puxada pelo Ministério Público, que tenha a presença dos vereadores e que venha nossos deputados. Mas o deputado de verdade, porque a Ana Cunha também é cúmplice, porque ela veio aqui na campanha eleitoral passada dizendo que ia ter uma reforma dentro do Palmira Gabriel, que até hoje não saiu do papel. Acabou a campanha eleitoral e ela sumiu de Barcarena. Cadê agora ela mostrando a cara para vir falar sobre a educação pública do município de Barcarena? Então é lamentável que a gente chegue a essa situação. É prejudicial a todo estudante, isso eu tenho certeza. Que ficar sem aula é lamentável.
Mas é mais lamentável ainda, senhores, colocar os filhos de vocês, filho do profissional, filho do trabalhador, dentro de uma escola que não tem nenhuma iluminação, não tem conforto, não tem água gelada, não tem bebedouro, não tem banheiro, não tem uma sala de aula adequada para os professores darem aula. E aonde os professores estão refém da bandidagem, infelizmente. Então eu peço o apoio dessa casa, o apoio de que vocês venham somar conosco. Eu tenho certeza que vocês, vereadores, não irão virar as costas para nós num momento tão delicado. Até mesmo porque o município de Barcarena, hoje, é um dos municípios mais visados desse país, onde nós podemos, no amanhã, ser uma zona franca da região norte do país. Mas será que vamos ser só buraco para que eles venham aqui, levem a nossa picanha, levem a nossa água mineral e deixem para nós a água suja e os ossos para a gente comer? Então, senhores, era isso que eu tinha para dizer, e peço o apoio de vocês, e gostaria muito que a comissão dessa Casa de Educação viesse conosco bater foto das escolas, entendeu? Que viessem, né, de fato, dar uma volta em toda a Barcarena para saber como é que está a rede estadual de ensino. Muito obrigado a todos e bom dia. Obrigado, Robertson. De antemão, eu já quero colocar o nosso setor de comunicação, que acompanhe, junto com os vereadores que queiram fazer essas fotos, né, acompanhar, e já me colocar à disposição também, se tiver que ir à Assembleia, se tiver que ir onde for, também já estou à disposição. Gostaria de chamar agora o jovem Daniel Faro. Bom dia, vereadores. Bom dia, presidente. Bom, eu sou aluno da Escola José Maria Machado e eu vim aqui explanar para vocês a realidade. Eu creio que, aliás, todos já passaram, já estudaram. Aqueles que estudaram no ensino público sabem realmente a realidade que nós temos, a dificuldade de você se deslocar para a escola, a dificuldade de você chegar numa sala de aula e ver a nossa sala realmente sucateada. Eu tenho a convicção de que não é brigando, não é discutindo, não é acusando, que nós vamos entrar em um entendimento, mas através de um diálogo, mas que possa ter resultado. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos vereadores, reforçar o que já foi dito, porque eu creio, eu sei de que nós elegemos cada um de vocês com o nosso voto, porque eu já voto também, e participei da eleição. Então, nós elegemos cada um de vocês acreditando que vocês venham nos representar, venham ser o canal, tá levando os problemas da sociedade, levando os problemas do nosso município, que é um município rico, para cobrar melhorias, cobrar reformas, cobrar a necessidade que o nosso município precisa. Então, eu vou falar um pouquinho da realidade de minha escola. Não é só na minha escola que acontece, mas é a escola onde eu vivo, que eu vou falar para vocês. Cansei de chegar em sala de aula e procurar uma vassoura para secar a minha sala, que é chique, tinha até piscina dentro da minha sala. Então você tinha que pisar na água. Sendo que a nossa escola não tinha uma merenda para receber os alunos que vinham de longe, que acordam 4 horas da manhã, pega seu barquinho, pega o seu casquinho, vai atravessar o rio, anda quilômetros de distância até chegar para pegar um ônibus para vir estudar. Então, é realmente a realidade do nosso município, de nossa escola. E a nossa escola não tem estrutura para receber, infelizmente, esses alunos. A educação que eu tenho hoje são os valores que eu aprendo em casa, porque eu venho de uma família de professores. Graças a Deus, de uma família que tem recursos para me dar educação, porque a educação dentro da escola, infelizmente, eu não tive. A escola, para mim, foi apenas uma fábrica de diploma, para você dizer que você concluiu o seu ensino fundamental, para você dizer que você concluiu o seu ensino médio. Então, eu venho aqui falar para vocês e pedir o apoio, pedir a representação de cada um, para que vocês possam cobrar por nós. Tá legal? Então, e mudar a mentalidade de muitos governantes. Não estou aqui para apontar um ou outro, não. Mas nós sabemos, eu sei, quanto vocês também sabem, que muitos governantes olham para a educação como gasto.
E eu venho reforçar aqui. A situação da educação não vai mudar enquanto os governantes não perceberem que a educação não é gasto, é investimento, porque depois você tem um retorno. A educação, você não vai gastar, você vai investir no aluno e você vai ter retorno para a sua cidade. Você vai diminuir a criminalidade, você vai ter mais trabalhadores dignos de seu salário, de trabalhos honestos, através da educação, porque a educação é a base de tudo. Educação em primeiro lugar. Tá? Eu agradeço a oportunidade por estar falando aqui e reforçando mais uma vez, eu peço a todos, aos professores que são vereadores também, a professora Rudilene, que eu já pude também ver o seu trabalho, e você sabe muito bem da realidade de nossas escolas. Aos professores que estão na galeria, aos professores que já falaram aqui, aos alunos. Nós estamos em um estado de calamidade, de ter que sair na rua. A vir aqui pedir para vocês. Então, eu agradeço e peço realmente que vocês venham olhar para a população de Barcarena, para o nosso município maravilhoso, mas que necessita e precisa realmente de olhares para a educação. E assim, eu encerro minha fala. Obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Daniel. Neste momento, eu quero facultar a palavra aos líderes partidários que solicitarem. A professora e vereadora Rudilene. Bom dia a todos, senhor presidente, demais colegas, vereadores, aos colegas professores, né, que estão aí na galeria, e confesso que fico feliz por essa vinda de vocês à Câmara Municipal. Sou professora há 29 anos, professora da Escola Pública Estadual, e como bem disse o Daniel, eu vivo isso no meu dia a dia, que apesar de estar vereadora, eu continuo na sala de aula na Escola José Maria de Moraes. E o relato do Daniel, do Robson, da professora, é o meu dia a dia também. É o dia a dia que eu passo. A escola que eu trabalho começou uma reforma em julho do ano passado, com previsão de terminar em julho desse ano, que nós achamos que um ano era muito, e a gente nem iniciou ainda o ano letivo porque não temos condição. Se terminamos o ano letivo de 2014, foi por respeito ao nosso aluno, trabalhando em condições precárias. Da equipe gestora da escola, né, reforçou isso com a gente, e nós, com o nosso compromisso de terminar aquele ano letivo, nós o fizemos. E esse ano ainda não iniciamos por conta de toda essa falta de infraestrutura. O Robson Venturini me conhece, porque eu fui professora dele lá no Souza Franco, e de lá nós já lutávamos por infraestrutura, né? E eu conheço a luta dele, né? Ele é do tempo que ele fechava Almirante Barroso para poder lutar por meia passagem, né? Então, eu acredito na luta de vocês. Acho que, como o presidente falou, essa casa nunca se negou a apoiar a todos que vêm aqui. E hoje nós podemos formar uma comissão, presidente, junto com aquela comissão de deputados estaduais que tem nos acompanhado, né, na questão do Caripi, na questão das terras que nós vamos precisar, e abrir essa pauta das escolas estaduais na Assembleia Legislativa. E estar presente com vocês, né, com essa comissão na Assembleia Legislativa, porque eu acho que hoje isso é possível, né? Nós temos, teoricamente, nós temos 2 deputados que representam o Barcarena. Então, também pedir a eles, chamá-los também para essa responsabilidade, juntamente com essa casa, de colocar essa pauta das escolas estaduais, que qualquer aluno que vier aqui, seja do Palmira, seja do Moraes, seja do Machado, seja do Cônego, ele vai fazer o mesmo relato. Se a educação anda nesse município e se nós temos a aprovação dos nossos alunos nos vestibulares, é por conta do compromisso do professor e do aluno. Porque se você depender de condições, você não consegue. Você não consegue. E nós temos que ser motivadores, e todos os dias nós precisamos encontrar uma motivação para fazer a educação acontecer. Então, desde já,
eu fico muito feliz e peço, não vamos deixar esse movimento terminar aqui, que nós possamos realmente fazer um registro e encaminhar tudo para que as coisas aconteçam. Esse secretário que está agora posto na secretaria, ele pode ser muito técnico, muito estudado, mas ele não conhece a escola pública. E eu, como estou no meu último ano na escola pública, que no ano que vem eu vou me aposentar, eu sempre digo para os meus colegas, cuidem da escola pública porque ela vai acabar. E nós dependemos de alunos para pagar nosso salário. O nosso medo hoje é que os nossos alunos vão embora. Eles vão embora. Existe escola particular aí de R$70. E sabe quem vai perder com isso? Nós, professores, que nós estudamos, nós nos capacitamos, fizemos um concurso público, dedicamos uma vida, 20, 30 anos numa sala de aula, para terminar hoje, em fim de carreira, eu estou caçando aluno para ir para a escola pública para ter a minha turma para eu dar aula. Por quê? Porque eu sou uma péssima profissional? Não. Porque a escola pública não atrai mais o nosso aluno. Seja pela infraestrutura, seja pela qualidade da educação que a gente oferece, que hoje não adianta fazer educação conteudista. Você pode ser muito bom de gramática, de matemática, de história, mas não é só isso. O aluno quer mais. O aluno quer vivenciar o conteúdo. E se você não tem estrutura para isso, você não consegue. Jogaram na nossa mão um tablet do governo federal que a gente não sabe mexer. Ele só funciona na escola que tem Wi-Fi. E na nossa tem? Não. Então jogam a tecnologia na nossa mão. Eu que sou formada lá em 1986 pela Federal e querem que eu descubra sozinha. Não é isso. Não é isso. A gente precisa ser capacitado para as novas tecnologias. A gente precisa alcançar o nível de informação que o nosso aluno tem e nós não temos. Entendeu? A gente precisa otimizar a nossa aula. A gente precisa fazer com que ela seja atrativa. Mas a gente precisa, sabe de onde? Tirar do nosso bolso, se a gente quiser. Então, essa questão da merenda, do transporte, eu em campanha consegui ter um compromisso maior com meus alunos, porque eu vi de onde eles vêm para chegar no Moraes. Eu vi de onde eles vêm. E é muito triste um aluno caminhar tudo isso e às vezes chegar lá e não ter o professor. E às vezes ter o professor e não ter uma caneta para escrever no quadro. Não ter condições, porque muitas vezes ali está a Emília Poça, que trabalha na escola que eu trabalho, e eu vejo a Emília, como eu já fiz, varre, lava banheiro, arruma biblioteca, cuida de portão, cuida de menino. Nós somos tudo naquela escola. Nós não temos funcionários no Moraes, não temos para fazer um histórico. Não temos. Há 4 anos nós não temos porteiro na nossa escola. Então, isso é uma situação que precisa ser levada para a pauta da Assembleia Legislativa e de lá serem encaminhadas as devidas providências. Que sem gritar, que sem reivindicar, nós não ganharemos nada. O vereador Luiz Leão um dia disse nessa Câmara, Barcarena gosta do Jatene, mas o Jatene não gosta de Barcarena. Entendeu? Então, a gente precisa realmente se organizar. Agradeço demais vocês estarem aqui, porque eu posso colaborar, mas eu preciso sentir que eu tenho pessoas que acreditam, que confiam nessa casa, de que a gente vai encaminhar e, se Deus quiser, conseguir retorno e trazer, pelo menos essas pessoas que podem resolver o problema, para olhar essa situação aqui em Barcarena. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Vossa Excelência coloca sempre com muita propriedade essa situação. A palavra continua facultada aos vereadores. Professor Júnior. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, nobres companheiros e companheiras aí que estão em luta mais uma vez, numa nação que tem como slogan Pátria
educadora. Há uma formatura aproximadamente um mês da Universidade Estadual, do grupo do PAFOR de Pedagogia. Na oportunidade, um dos representantes políticos, junto com o nosso deputado estadual Renato Ogawa, eu fiz uma crítica que é rotineira nesse país, que a educação ela é lembrada a cada 2 anos. Passou aqueles 3 meses da eleição, o país esquece que é pátria educadora. E lembro que nesse dia eu reforcei e parabenizei os professores que aceitaram, sendo professor, estudar para ser professor. É muito ousado nos dias de hoje, porque se você procurar nesse país afora, nas salas de aula, com 60 alunos, que é raro ter uma sala com 40, hoje talvez até diminua pela realidade do país, o que é ruim. Se você perguntar em uma sala de aula, quem quer ser professor? Sabe quantos alunos levantam a mão para dizer? Nenhum. Aí o país cria uma discussão de carreira e valorização, alguns anos atrás. Cria a 21ª área educacional para se debater a realidade da educação nesse país, um dos poucos países que na realidade educacional não tinha uma carreira para o sacerdócio de professor. Lá se discute algumas questões relativas ao valor do professor, do educador em si, e o valor que tem a profissão e todos os coadjuvantes nesse processo, dentre eles a questão física. Se cria o tal do LSE, Levantamento da Situação Escolar. Isso já tem 12 anos. O governo federal manda um calhamaço de papel para as escolas, através dos seus conselhos, observar o que tinha de estrutura, mandar de volta. E de lá para cá, sabe o que aconteceu? Primeiro, desvalorização do trabalhador. A ideia de jogar a máquina como chamariz para o aluno e esquecendo do material humano que está envolvido nisso, passou a ser o ponto de vista dos governos, inclusive o federal. Aí se cria a ideia de um computador por aluno. Não deu certo. Sai um governo federal, ele é reconduzido, ele cria de novo a ideia de um computador por professor. Sai, entra uma nova presidente, com o mesmo posicionamento, traz pátria educadora e fica nos ludibriando cada vez mais. O que está acontecendo? Os alunos não se sentem na condição de estar, nem sei se digo que é sala de aula. Porque é raro entrar, e aí quero dizer para os professores e pais que estão nos acompanhando, que nós fomos em algumas escolas e marcamos um momento com o secretário Helenilson, uma semana antes da greve de vocês, porque recebemos demandas de algumas escolas. A primeira que fomos visitar foi aqui a Cônego, na sede. Estava com falta de lâmpadas e infiltração. Eu entrei na secretaria quase nadando no Cônego, convidado aqui pelo Rubens da casa. E foi no dia que tentamos marcar a audiência com o secretário. Até então estava na discussão se seria, se não seria. Saiu como secretário e até hoje não conseguimos essa agenda. Então, o que eu sensibilizo a todos vocês, que ficou previsto no dia 17 de março da Assembleia Legislativa fazer uma sessão itinerante aqui na Regional de Abaetetuba e vindo à tarde até essa casa. E nós tínhamos preparado uma estrutura, Paulo Feitosa, para levarmos até eles. Devido à eleição de Garapé-Miri, a Justiça determinou que fosse suspensa essa sessão itinerante aqui. É a terceira vez
que nós viemos aqui, e na última sessão, a pedido do vereador Wandes, que não fosse feito requerimento individual, mas o coletivo desta casa solicitando que o Estado sentasse para conversar sobre os problemas de Barcarena. E os problemas elencados, pessoal, foram muitos, em especial a educação, professora Marília. E aí coloco para vocês, pessoal, que nós também somos sensíveis a essa realidade, entendemos, fala-se de recessão nesse país, com toda a vergonha que a nossa classe política proporciona a nível federal, o dinheiro que foi tirado da educação, que seria aporte do pré-sal, a questão dos 10% do PIB, tudo isso envolvido, eles nos roubam, porque também sou professor, e no final nós temos que pagar o preço de tudo isso, com salas sucateadas, alunos cada vez mais ou menos interessados em vir para a aula, não pelo professor, porque a qualidade que se tem nesse país, ela é primordial da classe educadora. O que não se tem é financiamento e, como disse bem o Daniel, investimento em educação. Então, gostaria aqui de sensibilizar a todos que fizeram a fala, ao Robson da MEI, Daniel, professora Marília, Paulo Feitosa, que nós já estamos tentando este momento, mas que se fechou as portas a partir do momento que se deflagrou a greve, e eles dizem que estão num momento perturbado, e aí não dá para conversar conosco. Então, coloco assim para vocês, a ideia, senhor presidente, e parabenizo pela atitude de se colocar à disposição, é nós, enquanto poder, nós, quem puder somar com isso, irmos sim em comissão, irmos em assembleia e fazer um movimento representando a classe política voltada à questão da educação, porque em todas as escolas que já entrei, Eduardo Angelim, Cônego, Machado, quando teve a reunião sobre a questão do estágio probatório, que também pude entrar para acompanhar minha esposa, que é professora do Estado, presidente Dutra, que mesmo tendo recebido toda uma estrutura da hidrovias, o recurso humano é escasso naquela escola e tem muitas dificuldades. Fora algumas escolas que estão, inclusive, sem funcionamento, como no Cafezal, né? O Pantoja, que teve que fechar devido à questão da falta de atenção. Tudo isso nós conseguimos detectar, mas é importante, presidente, levar dessa casa, como Vossa Excelência propôs, o relatório com imagens, né? Assim como nós tínhamos das avenidas, das PAs e das estruturas do Estado, fazermos isso para a educação e com prioridade. Quando nós fomos lá com os deputados sobre o Caripi, o pedido que nós fizemos, e aí o requerimento feito pelo vereador professor Júnior, foi para que discutisse as questões do Estado sobre Barcarena. Porque já voltamos a ver árvores plantadas nas PAs aqui nas ruas de Barcarena. Então, volto a dizer a vocês, vejo que o governador precisa ser chamado a atenção, e se for necessário, colocar enquanto mandato do vereador professor Júnior à disposição para que nós fomos juntos, e se for necessário, até inclusive, fechar o que for necessário. Inclusive, o Centro Integrado de Governo, o CIG em Belém, nós vamos fazer isso junto para chamar a atenção para Barcarena, porque já é a 4ª ou 5ª sessão que nós, vereadores, discutimos por que Barcarena não tem a atenção necessária do Estado. E Barcarena, amando Jatene, como disse muito bem a vereadora Rudilene, dá os votos, põe ele em primeiro lugar, e ele não dá essa atenção há pelo menos, eu digo que o Estado não dá atenção há pelo menos 10 anos. E aí utilizarmos a nossa bancada de vereadores, é uma boa proposta feita pela professora Marília, e aí, por exemplo, o nosso partido tem 2 vereadores, e aí o gabinete já vai encaminhar os vereadores a necessidade de marcar um momento, pelo que a professora Marília falou, dia 7, dia 9,
para termos a atenção dos vereadores que são de Barcarena e os que são dos nossos partidos, para discutir essa realidade. Eu faço esse pedido, os deputados, obrigado, vereador Thiago Rodrigues, para que a gente faça os encaminhamentos necessários. Queria aqui me solidarizar e participar, Marília, do calendário de atividades de vocês, mesmo pedindo ao nobre presidente, que nós estamos em 5 comissões, e aí a gente passa nesse momento a dar prioridade para esta atividade. Já lhe faço esse pedido oficialmente, para poder acompanhar os companheiros da educação nessa luta. Contem conosco, os alunos também, estamos à disposição e sensíveis a isso. Obrigado, vereador professor Júnior. Vereador Luiz Tavares. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo atentamente aqui o que colocou os professores da falta de estrutura, eu me lembrei, voltando na história, de quando a educação passou a ser oficial nesse país. Porque a gente sabe que durante mais de 200 anos, a educação no Brasil colônia ficou sobre a responsabilidade da igreja, né? E em certo momento, o Marquês de Pombal, o primeiro-ministro da educação em Portugal, querendo fazer um rompimento com a igreja, por entender que a igreja já era um poder paralelo, né? A igreja tinha um poder, quase o poder do Estado também, então isso interferia por uma questão política. O Marquês de Pombal mandou para cá para ser governador de Belém, de Maranhão do Grão-Pará, naquela altura do campeonato, que era o nome dado, o seu irmão, que aí já começou o nepotismo. E diz que, sem planejamento nenhum, simplesmente rompeu com a igreja. Agora a educação saía da igreja e ia para a mão do Estado. Aí a pergunta que ficou: aonde vão dar aula? Que toda a estrutura que tinha era da igreja, era nos conventos, era nos mosteiros, era lá que era dada as aulas. É só para dizer que o problema de estrutura no Brasil, da escola pública, começou bem de início. Quando ela se tornou oficial, já não tinha estrutura, justamente por não se ter um planejamento adequado para isso. E eu ouvi aqui os professores falando, e eu que estudei no Cônego, estudei no José Maria Machado, foi lá que eu fiz ainda o 2º grau, né? Não era médio ainda, né? Ainda era o 2º grau, técnico em contabilidade. E parece que o problema da educação só se renova, né? Porque nessa época, quando estudava no Cônego, a gente já falava dessas dificuldades. Quando eu passei por 2º grau, a gente já tinha essa dificuldade, inclusive falta de professor também. A gente ficava muitas vezes sem aula porque não tinha professor. E a vereadora Rudilene aqui disse que o aluno, Paulo Freire já dizia que não há docente sem discente, né? Ou seja, se não tiver o aluno, evidentemente que não vai ter a figura do professor. E ela dizia assim: o aluno está desmotivado. Olha, vereadora, eu concordo com Vossa Excelência, que nesse caso a desmotivação anda de mão dada. Tanto o aluno está desmotivado, como ninguém também quer ser professor nesse país. Porque se percebe, eu acho muito difícil, eu não sei, mas é muito raro se você vê um educador, seja pedagogo, seja ele o professor, dizer assim: eu quero que o meu filho seja professor, eu quero que o meu filho seja pedagogo. Não, ele vai jogar ele por uma outra, né? Para ser engenheiro, para ser advogado, para ser qualquer coisa, mas professor não. Por quê? Porque nesse país é uma profissão totalmente desvalorizada, sem reconhecimento, e a gente fala assim: olha, a educação é o passaporte para o futuro. E os professores são responsáveis, né? Seja de transmitir, né? Ou de dividir, já dizia Paulo Freire, ou de dividir esse conhecimento lá, né? Um com o outro. Ou seja, como é que o professor vai dessa maneira? Porque vai, senhor presidente, a falta de respeito vai da estrutura para trabalhar, como eles estão dizendo aqui.
até a questão salarial, que também é fundamental. Ninguém quer ser mais professor nesse país. Mas eu queria me prender ao caso de Barcarena, e eu acho importante, Marília, e quem se pronunciou aqui, gostei das palavras de quem se pronunciou, do Daniel, porque o Daniel representa aí, né, é uma pessoa que está hoje, é um agente disso também, né, e é muito bom quando você traz o educando e o educador, onde os dois passam a ser agente, né, passam a ser sujeito desse ensino-aprendizado, ou seja, de brigar, né, em todos os sentidos pela educação. Então, eu acho assim, que os agentes se movendo realmente é o aluno, é o professor, né? E quando vocês vêm nessa casa aqui pedir ajuda, evidentemente que não tem como se acomodar. Não tem como não tomar uma iniciativa. Ainda mais da maneira como vocês vieram, né? Nós acreditamos e nós precisamos da ajuda de vocês. Eu tenho uma leitura, já disse aqui o vereador o Júnior, professor Júnior, de que Barcarena parece que aos olhos do Estado está invisível pelo menos uns 10 anos. E só tem uma maneira de a gente tirar Barcarena dessa invisibilidade, é na marra. É na marra. Porque no diálogo, na conversa, a gente não tem, não. Porque uma coisa, presidente, é a gente ser ouvido. A outra coisa é a gente ser ouvido e considerado. Então, nós não queremos mais só ser ouvido. Que reúne com a gente lá na educação, não é isso? Recebe, tem o diálogo, a conversa, ou seja, nós somos ouvidos. Mas quando saímos de lá, nós não somos considerados. Então, não basta só ser ouvido, é preciso ser ouvido e preciso ser considerado. Gostei da proposta que, aparentemente, politicamente, é para nós de Barcarena estarmos com mais força. Porque agora nós temos 2 deputados, sim, e eu não vou atirar a pedra em nenhum deles, porque a gente vai atrás deles, aí sim, se não se manifestarem, a gente vem para essa tribuna e pode dizer quem se esforçou, quem se dedicou e outro não. Então, para mim, os 2 estão lá, são filhos de Barcarena, têm compromisso com Barcarena, e a minha esperança é grande que eles entrem nessa luta com a gente. Né? Então, eu acho que politicamente estamos mais fortes. Aí eu também concordo, acho que seria bom, presidente, que a Câmara fosse toda, né? Toda a Câmara fizesse a comissão que eles vão junto e nós vamos fazer essa articulação política, com o deputado, com os deputados para a gente chegar até o secretário de Educação, para depois, se for preciso, chegar até o governador, aonde quer que seja, mas acampar, porque uma coisa eu estou muito ciente de que nós não vamos sair dessa invisibilidade se não for dessa maneira na forma da pressão. Né, porque eu acho que o Jatene é uma pessoa insensível, não adianta, né, é insensível, eu acho que com ele, só na base da pressão. Então, tudo que é do Estado nesse município, é um abandono total. É as escolas, é as estradas, não tem nada do Estado aqui que funcione com qualidade, que dê qualidade ao cidadão. Então, está na hora, eu quero ver a professora Marília, o Daniel, quem se pronunciou aqui, né, eu quero me colocar à disposição também. E acho, e sou a favor que a Câmara vá em loco, que a Câmara vá toda, né, com vocês, para a gente ir para essa batalha e, quem sabe, conseguir melhorar essa situação das nossas escolas do Estado no município de Barcarena. Conte comigo, conte com o meu apoio e parabéns a todos. Obrigado, vereador Luiz Tavares. Eu também não tenho dúvidas que todos nós unidos iremos conseguir alguma coisa. Tivemos prova disso na situação do Caripi, onde estivemos todos os vereadores presentes na reunião. Ontem mesmo, Vossa Excelência esteve presente na SPU e viu o tratamento que nos foi dado, onde nós estávamos em 7 vereadores. Então, não tenho dúvida que, se todos levantarmos essa bandeira, nós vamos ser ouvidos, mesmo que seja na marra, vereador. A palavra continua facultada aos vereadores. Vereador Padre Carlos Silva. Senhor presidente, professores, vereadores que estão nos acompanhando, nós temos que sim se solidarizar muito com os trabalhadores da educação do Estado, até porque nosso município atravessou
e atravessa um momento bastante delicado na questão da educação, e as informações é que não houve confirmação oficial a pedido nosso, não recebi ainda, mas o que nós sabíamos é que cerca de 2.000 alunos saíram da rede municipal e, segundo o ex-secretário, teriam migrado para o Estado. E agora, se o Estado fecha, então nossa educação vai para onde? Então é impossível, não podemos aceitar esse tipo de situação, né? Com certeza eu vou estar com vocês, se for para ir, para a luta, para onde for, para frente de fábrica, onde for, eu fui e vou continuar indo, sempre do lado dos trabalhadores, né? Que necessitar da minha parte. Os demais deputados também do nosso partido, nós vamos entrar em contato, Bordalo, Faleiro, Tencatem, para que estejam também nessa luta, né, pela melhoria da nossa educação. E também porque foi levantado alguns itens aqui. Nós temos aí a escola do Cafezal, que está mal acabada. Nós temos a escola estadual também lá no CDI, também completamente abandonada, né? Então esse é um descaso muito grande. No ano passado eu me encontrei com o governador em São Paulo e nós questionávamos essas situações com o governador, porque ele estava muito feliz naquele momento, né, dizendo para nós que o estado do Pará tinha ficado livre da fitosa. Então ele estava muito contente com isso. E aí eu disse, pois é, nós conseguimos tirar a fitosa de 17 milhões de bois nesse Pará, mas nós não conseguimos dar educação para 7 milhões de pessoas. Governador, nós não conseguimos dar uma saúde para o nosso povo, mas a gente consegue tirar a fitosa de 17 milhões. Então eu disse, ele mostrando como tinha sido feito, tudo, mas governador, faça isso também. Nós temos lá a nossa escola técnica, que está parada em Barcarena, nós temos nosso hospital materno-infantil. Eu disse, nós somos de partidos diferentes, mas eu disse, eu vou lhe abraçar, como eu abracei quando ele veio entregar a obra aqui, depois que nós colocamos uma faixa. 10 anos para construir um terminal hidroviário nesse município, que ficou lá fazendo reformas e reformas, nem se sabe quanto de dinheiro foi gasto naquilo lá. E finalmente, pelo menos agora está funcionando, né? Mas para dizer para os senhores que nós temos aí, essa escola são 5 anos que está aí, não temos uma escola técnica. Como é que a gente vai capacitar os trabalhadores para que possam trabalhar nessas obras grandes que estão aí sendo iniciadas no nosso município? Depois, como é que a gente vai também melhorar a nossa saúde? 1% somente do recurso da saúde vem do Estado. 1%, o secretário da saúde veio aqui e falou para nós, o Estado só entra com 1% para a saúde desse município. Como que a gente vai melhorar essa situação nossa? Então, de fato, o governador tem que se sensibilizar. Os nossos deputados, né, como foi dito aqui, precisam também conscientizar essas autoridades. Essa é uma questão de governo, minha gente. Foi lembrado aqui, a vereadora lembrou dos computadores. Mas eu quero lembrar para os senhores que, ano passado, o governo federal mandou 400 computadores que ficaram meses e meses encaixotados lá na secretaria do nosso município, e que se não fosse esse vereador falar, talvez eu não sei onde ia parar esses computadores. Tinha 6 lanchas jogadas lá num pátio, enquanto os estudantes não tinham transporte escolar. Como que a gente vai aceitar isso? Olha, o governo federal, nesse desejo da pátria educadora, passa mais de 3 mil reais por aluno. E eu pergunto, onde é que está esse dinheiro? O governo passa. 13% foi o aumento do recurso da educação nesse ano para o nosso município. Como é que não vai melhorar? Como é que dizer que não tem recurso? Está faltando uma administração mais eficaz, com eficiência também no nosso município. Foi lembrado aqui, as nossas crianças, nós temos 71 anos de município, não tem uma creche esse município, gente, para atender de 0 a 3 anos.
com todo esse investimento de bilhões de dólares. Não tem como aceitar, eu não consigo aceitar isso, não consigo. E vou brigar, enquanto eu estiver aqui e puder falar, não vou aceitar isso. Não posso aceitar isso. Aí vem lá 400 mil reais para o Brasil Carinhoso, que é justamente porque se o governo não consegue fazer a creche, ele pega e pague para a privada, faça um convênio, ajude, mas que as crianças não fiquem. 400 mil reais e está ali no mural dessa casa. Onde é que eles gastam? Inclusive o seguinte, sem matrícula. Bastava dizer só, né? E como eles acharam, dão 338 para as crianças, né? Porque eles pegaram só o último ano, porque não tem creche, então eles pegaram do primeiro ano, da escola infantil, né? 300 e tantos alunos. Aí veio esses 400 mil reais, que é para dar educação de qualidade e saúde. O que é que eles fazem com a licitação? Comprar refrigerante para criança recém-nascida, xerox, encadernação, eletrônico. Como é que você vai trabalhar? Gente, essas coisas assim não têm sentido. De fato, aí é uma coisa assim absurda. É absurda, gente. Se isso cai, não sei, num outro lugar assim que decente, nós vamos virar motivo de chacota. De chacota. Como é que eu posso, que esse recurso vem para isso, e eu faço esse tipo de investimento, né, descartável, só se fosse fralda, né? Mas eu acho descartável. Então, quer dizer, não é para isso. Tem que ter um pouco de espírito, saber administrar. Então, de fato, tem que saber administrar o recurso. Foi falado aqui, falta de investimento. O município recebeu 7.700.000 reais para construir 5 creches. Minha gente, todo esse dinheiro já entrou no município. Uma pequena parte, que não se sabe bem tanto, milhares por aí, está ainda na conta. O resto tudo já foi gasto. E as creches não estão prontas. Então, investimento teve. O que acontece aqui, né, é essa má administração. E é isso que a gente precisa, nós aqui dessa casa, os vereadores, tudo, nós temos que fiscalizar. Porque há outros municípios, eu já visitei outros municípios, onde funciona. Onde o município paga o salário. E se ele não paga o salário do piso, ele manda para lá e o governo federal complementa. Até hoje aqui não foi mostrado esse exame. Até hoje não foi colocado nessa casa. Oficialmente, só se diz que não pode pagar. O que paga, aí os professores reclamam que não paga, os pedagogos não ganham, né, o piso. Né? Mas hoje, para ser bem sincero, não existe lei na educação nesse município. Essa é uma denúncia que eu estou fazendo aqui. Primeiro, que o PCCR não existe mais. Está suspenso. Mesma coisa o Estado também não tem. Segundo, o estatuto do magistério, do acordo extrajudicial e o termo de ajustamento de conduta não se cumpre. Eu não sei também por que o judiciário não toma providência nesse sentido. O que acontece hoje assim, que quem hoje se paga pela cara do professor. Não existe critério técnico, legal, para embasar o pagamento dos professores nesse município. Não há lei. Essa denúncia que eu estou fazendo aqui, me prove o contrário. Me diga em base a que estão fazendo, porque os professores, coitados, estão totalmente desamparados aqui. Vai lá, depende da cara, do apoio político, de como é a pessoa, se paga, se dá isso, se dá aquilo, né? Na folha de pagamento, ninguém entende mais a folha de pagamento e não existe um critério técnico para se definir isso aqui. Depois, nós temos essa obra, então, essa escola técnica, que também está parada novamente, né? Então é necessário que se faça isso. A Hidrovias do Brasil está se propondo, inclusive, agora ajudar, né, e fazer essa escola também, outra escola, né, porque ela precisa dessa mão de obra. Então, minha gente, nós vemos aí que falta da nossa parte. Inclusive, nós temos aqui a escola Polo. Por que não fazer essa escola Polo lá no interior, na estrada? Os alunos passam 3, 4 horas dentro do ônibus. Eles passam mais tempo dentro do ônibus do que na escola. Para que isso? Faz uma escola, gente.
Nosso município, foi dito aqui, é o terceiro na arrecadação. Nosso município hoje praticamente tem a maior renda per capita do Brasil. Pese que uns digam que não sei o que, mas minha gente, essa é a realidade. Nós temos a maior renda per capita, é quase R$41 mil por habitante. Então, como é que nós vamos aceitar isso? Algo não está sendo feito, alguma coisa tem que explicar isso. Por que nós temos uma renda tão grande? E depois a gente vê a situação do município e das pessoas e dos professores que tem que estar aí pedindo apoio e esmola, né, para poder fazer a dignidade do seu trabalho, né, que é tão fabuloso o trabalho dos professores. E por último também a questão da democratização, né, essa luta dos professores, da eleição nas nossas escolas, né, porque todo mundo está caminhando para isso. Por que as nossas escolas têm que ficar para trás ainda, né? Por que tem que ficar no tempo ainda do decreto? Vamos eleger nossos professores, os diretores das nossas escolas, vamos, né, trabalhar. E olha, eu vejo assim, eu parei numa escola, eu vi uma obra outro dia, eu fiquei contente, eu pensei, poxa, agora sim estão trabalhando. Cheguei lá, era o dinheiro direto da escola. Se hoje tem climatização em muitas salas, é porque foi o dinheiro direto da escola, foi o conselho escolar que comprou o ar-condicionado lá. Se tem hoje algumas reformas, algumas coisas, é o dinheiro esse que vem, que é para a melhoria do ensino, que é para os projetos inovadores. Aí eles têm que usar para comprar papel higiênico, tem que usar o dinheiro para poder fazer as construções, que é de manutenção ordinária da Secretaria de Educação. E essas situações, digamos, nós temos que sim, cada legislador, nós que estamos aqui na frente, nós os vereadores, deputados, precisamos fazer sim esse trabalho, é preciso olhar essa merenda, como é que não é, e os recursos, o que entra, o que sai, quanto se gasta, quanto não se gasta, né, para que, de fato, a gente tenha uma educação que como foi dito, de fato, nós não vamos fazer mais nada se nós não tivermos educação nesse país, e nesse município, e nesse estado do Pará. Obrigado. Obrigado, vereador Padre Carlos. A vereadora Lúcia. Senhor presidente, senhores vereadores e a comunidade escolar da Escola Estadual José Maria Machado, que se encontra presente, especialmente no nome, no caso, dos integrantes da comissão, né, que hoje se reportou nesta tribuna, a professora Marília, né, o Daniel Faro, Paulo Feitosa e Robson. O nosso bom dia, para nós é motivo de honra tê-los na nossa Casa de Lei hoje, da qual se trata de uma temática muito importante, né, que é advindo do Estado, que inclusive nas sessões ordinárias desta casa sempre é debatido, que o governo do Estado tem tido um descaso muito grande, de um modo geral, em torno do município de Barcarena, que realmente vem decorrente de anos e anos, décadas até, que está refletindo ferrenhamente nas escolas do Estado, de nosso município, tanto as escolas estaduais localizadas aqui na sede do município, como José Maria Moraes, como a Escola Machado, o Cônego Batista Campos. Temos também as nossas escolas dos bairros urbanos do nosso município, como São Francisco, como Vila dos Cabanos, Vila do Conde, né? A Escola Paz Edelgardes, a Escola Batista Campos, que é uma escola que tem mais de 5 décadas, ali na Vila do Conde. E, na verdade, tivemos já jubileu de ouro, já
essa escola já faz algum tempo e vive no olhar do abandono, do descaso do governo do Estado, que, na verdade, hoje retrata, não só aqui no município de Barcarena, como todo o Estado do Pará. Nós temos situações, inclusive, em Belém. Temos ali, em Belém, que eu digo, né, que é a sede do Estado, escola que estão sucateadas também. Na verdade, nós fizemos, inclusive, uma pesquisa, né, em torno assim, do abandono do Estado aqui no nosso município. Fizemos parcialmente uma pesquisa, inclusive, nos municípios que têm um PIB altíssimo, uma renda altíssima, rendendo para o Estado, como o nosso município, que temos um ICMS avantajoso, que dá para o Estado, para Alpebas também, um ICMS altíssimo, um PIB altíssimo. E lá, senhores vereadores, só tem um prédio próprio do Estado, da escola do Estado. Funciona uma escola do Estado em prédio próprio, só apenas uma escola. E os demais prédios que dita escola do Estado são prédios cedidos, emprestados. Então, na verdade, é lamentável o governo do Estado hoje ter ainda a ousadia de dizer, até mesmo em Câmara Estadual, na mídia estadual, que o Estado está bem na educação, na saúde. É vergonhoso. Nós, realmente, até mesmo ver a mídia, né? A mídia que é repassada do governo do Estado, né? E vermos também uma mídia que está retratando o abandono total do governo do Estado, tanto para educação, saúde, como nas rodovias, nas PAs que temos dentro do nosso município. Toda hora, todo dia se vê este abandono, porque nós trafegamos nas rodovias, nas PAs que tem no nosso município, que é danoso para o cidadão quando sai de sua casa, no seu carro, na sua moto, até mesmo nos coletivos urbanos, né? Como temos visto usuários, né, dos transportes alternativos urbanos, quando pegam, que chegam nas nossas PAs, pessoas gritam até, porque sai de um buraco, caem dois, os transportes. E muitas das vezes, aquele usuário saiu de um centro de saúde, saiu de um hospital, não está se sentindo bem. Infelizmente, isto não está sendo visto pelo governo do Estado, e não é de hoje, já há muitos anos. Faz muitos anos que isso está acontecendo. É por isso que quando o Jatene ganhou a eleição ano passado, sinceramente, eu não entendi porque ele ganhou no município de Barcarena, sinceramente. Com esse abandono total que o município sofre do Estado, né? Mas, sinceramente, hoje eu quero parabenizar a comissão que chegou à tribuna desta casa, na pessoa da professora Marília, do Daniel, aluno, né, da escola, que, na verdade, vieram a esta casa pedir parceria, né? Estamos aqui nos comprometendo como parceira, tá, desta causa. Com certeza, todos os vereadores vão abraçar esta causa. Estamos, inclusive, determinada de irmos com os senhores aonde for preciso, na Secretaria de Educação de Estado, na Assembleia Legislativa,
no Palácio do Despacho, onde o governo do Estado dá expediente. Estamos aqui, com certeza, com vontade, né, com esse comprometimento também de, junto aos senhores, fazermos aquela corrente, né, eu já digo corrente, de fé, de esperança, perseverança, chegarmos até ao governo do Estado para sensibilizá-los, né, em relação à situação da educação daqui do nosso município. É preocupante que um dia deste, né, eu fiquei chocada até com uma situação que eu vivenciei em Vila do Conde, quando a mãe de um aluno de uma escola do Estado, um aluno especial, ela, conversando comigo, ela falou que ela não sabia o que fazer, porque ela gostaria de matricular o filho dela, né, especial, numa escola do Estado, mas ela não estava conseguindo. Conseguindo por quê? Porque a escola do Estado, né, lá na nossa localidade, já houve uma época que tinha sala adequada para demanda especial, sendo que ela tinha ouvido falar, né, agora, que não tinha mais, que as salas da escola do Estado não estava mais ofertando mais, né, essa demanda, não estava mais dando condições para demanda de educação especial, porque não tinha acessórios, né, não tinha aparelhamento e também não tinha o profissional qualificado também, né, que as professoras que tinham, que na verdade na década de 80, quando foi implantado o ensino especial pelo Estado em Vila do Conde, na escola Batista Campos, elas já estão aposentadas já. Na época, com a implantação do ensino, educação especial, elas estavam na ativa e foram até qualificadas, né, para trabalhar em educação especial, sendo que são professoras que já estão aposentadas. E o Estado não está qualificando mais, alguma situação está acontecendo, porque não temos mais este profissional mais, né? E, na verdade, está dificultando também o ensino de educação especial para esta demanda, porque não tem profissional também qualificado, né? E, na verdade, nós lamentamos, porque também o governo do Estado, ele coloca na mídia a inclusão, né? A inclusão. Quer dizer, a inclusão, ele não pode ser retratado através de outdoor, né? A inclusão, através só de uma imagem, né? Até mesmo de uma propaganda. Isto não é inclusão, né? Então, na verdade, nós lamentamos, e fica aqui, sinceramente, o nosso repúdio, né, ao descaso, realmente, do Estado em relação ao nosso município, especialmente com a educação. E reitero aquilo que, ao iniciar o nosso pronunciamento, nós colocamos, que podem contar com a nossa luta, né, realmente, com a nossa força de vontade e, enfim, naquilo que for preciso, em reunião, aonde for necessário, vocês podem contar com esta vereadora. O nosso muito obrigada, bom dia. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Tiago Rodrigues.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras aqui presentes, educadores, pais, alunos, todo o público que nos acompanha aqui nas galerias e todos aqueles que têm a oportunidade de nos acompanhar pela rede mundial de computadores, a internet. Muito aqui já foi falado, senhor presidente, e, diga-se de passagem, falado com muita propriedade, não apenas pelos vereadores, né, que aqui passaram, mas principalmente pelas pessoas que vieram representar a Escola José Maria Machado. E eu queria fazer uma congratulação especial ao aluno Daniel, que me fez lembrar o meu tempo de aluno, né, que também fui muito ativo dentro dos grêmios estudantis. Quanto universitário, tive a oportunidade de conduzir também diretórios acadêmicos na faculdade. E foi naquele momento em que eu consegui despertar, dentre outras coisas, o interesse de participar da política, o interesse de participar dessas movimentações, porque eu sempre costumo dizer, o que faz a sociedade progredir não são as respostas, são as inquietações, são as perguntas, são os questionamentos. Então, esse questionamento que hoje o Daniel veio nos fazer aqui, nos faz com que a gente fique se sentindo corresponsável em ajudar não apenas os professores, mas também os alunos a encontrar a resposta que a gente encontra. No ano passado, tivemos aqui uma comitiva da presidenta Dilma, uma comitiva do Estado, e nós estivemos lá presentes, o senhor esteve presente também na inauguração do Porto da Bung. E naquele momento ali, ministros de Estado, ministros do governo, explanaram o tanto que o município de Barcarena é importante, o tanto que o município de Barcarena é estratégico para o país, o tanto que o Porto de Vila do Conde tem a contribuir, o tanto que o município é geograficamente interessante para o país no que diz respeito à chegada de uma ferrovia. E naquele momento, representante do governo do Estado, e eu queria aqui abrir um parêntese, porque sou vereador do PSDB, sou cobrado por ser vereador do PSDB, e eu falo aqui incansavelmente e quero falar novamente. Sou sim vereador do PSDB, devo sim respeito ao meu governador, aos representantes legais do partido aqui no município, mas eu sou vereador de Barcarena, sou vereador eleito pelo povo de Barcarena, e é por conta desse povo, por conta do voto desse povo, que aqui estou. Então podem ter certeza, todos os vereadores, que esse vereador aqui não vai fechar os olhos, não tapará o sol para a peneira com a questão da relação Estado-município. E naquela oportunidade, senhor presidente, foi falado numa coisa chamada Pacto pela Educação. E Vossa Excelência lembra que eu aqui em discurso, né, pedi que essa casa fizesse contato documentalmente com o governo do Estado para saber e para pedir a planilha de investimentos desse Pacto de Educação, porque senão corre o risco de recebemos aqui uma fábrica, recebemos aqui um porto, ficamos com o ônus e o bônus vai para outro município. Não fica aqui nesse município o bônus, ficamos só com o ônus, com a poluição, com as estradas esburacadas, com todos os problemas sociais. Então, senhor presidente, quero adiantar que no momento de requerimento verbal, irei pedir que essa casa reitere o pedido de um ano passado, que a gente possa cobrar do governo do Estado também esse encaminhamento para cá, desse cronograma físico-financeiro de investimentos no que diz respeito ao investimento na educação. Mas queria também fazer uma sugestão. Nós que já muitas vezes montamos outras comissões para tratar da questão turismo, para tratar da questão saúde, acho interessante que também seja montado. Eu sei que essa casa está um pouco abarrotada de comissões, mas é interessante para que a gente consiga dar, num curto espaço de tempo melhor, que a gente consiga dar esse diagnóstico para eles. Porque o problema tanto da educação quanto da saúde é que o governo do Estado fica responsável em fazer a gestão do ensino médio. O governo federal fica responsável em dar suporte na média e alta complexidade. Mas os gestores ficam nos seus gabinetes. Quem sabe da realidade somos nós que aqui estamos, que temos parentes, que temos filhos, que estudam nas escolas, que temos amigos, que são educadores. Então é interessante que a gente possa levar para eles um diagnóstico. E não será difícil dar esse diagnóstico, porque os problemas são tão grandes que não vai ser preciso nem fazer grandes investigações para poder entregar para eles a caixa preta da educação do Estado aqui no município.
Então, a minha vinda aqui, além de reforçar aquilo que os colegas já falaram, era para poder dizer também a todos os educadores, pais, alunos e principalmente aos demais vereadores que contem também com este vereador, porque muito embora seja do mesmo partido do governador, acima de tudo, ele é vereador do município de Barcarena e tem compromisso com o progresso do município de Barcarena. Era isso, presidente. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado, vereador Thiago Rodrigues. Sua sugestão será analisada com carinho, com certeza absoluta, por todos os vereadores. A palavra continua facultada aos vereadores. Sem mais orador, gostaria de agradecer a professora Marília, a todos, a Robson Venturini, Daniel, ao seu Feitosa, né, pela iniciativa de vir a esta casa solicitar nosso apoio, e tenham certeza que nós iremos fazer o possível. Como disse o vereador Tavares, já chega do município de Barcarena ser invisível para o governo do Estado do Pará.